Vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ficamos na leitura por aqui. E tem sido esta jornada do estudo da Carta aos Colossenses, tem sido assim, versículo a versículo, onde alguns irmãos têm dado vários pensamentos, onde temos sido fortalecidos também, e o Senhor tem usado, eu não sei quantos 1000 quilómetros de distância, mas o nosso irmão Alberto, que está no Brasil, tem sido de bênção para nós. Desde já um abraço forte, e estamos sempre juntos, mas tem sido muito bom, onde cada irmão tem dado pensamentos muito preciosos. Só que isto, eu falo por mim, na minha fraqueza, às vezes já não consigo tirar o sumo de cada versículo, porque os irmãos já têm, a prestação dos irmãos tem sido tão boa que depois é difícil a gente conseguir tirar ainda mais sumo. Mas a palavra de Deus tem sumo até mais não, é profunda. Quando nós mergulhamos, vamos tirando riquezas e vamos descobrindo cada vez mais aquilo que o Senhor tem para nos dar. No versículo 14, e eu vou ler mais uma vez, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A semana passada o nosso irmão, quer o nosso irmão Carlos, como o nosso irmão Alberto, falaram um pouco acerca disto, onde também fomos abençoados por aquilo que ouvimos. Eu queria partilhar convosco um pequeno pensamento e depois vou passar a palavra a algum irmão que queira também dar o pensamento em relação ainda a este versículo. Eu queria falar um pouco acerca da preocupação do apóstolo Paulo, porque ele está a escrever para crentes. Ele não escreveu esta carta para descrentes. É para uma igreja em Colossos, e nós vemos a preocupação dele em referir várias vezes, já na carta aos Efésios, muito rapidamente, nos Efésios, a carta aos Efésios, e podemos passar assim muito rapidamente, quer no versículo 1, no capítulo 1 e no versículo 7, ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Depois vamos para o capítulo 2 e o versículo 1, e ele mais uma vez diz: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. E por aí afora nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo frisar várias vezes a estes irmãos o estado em que eles estavam, o estado em que eles se encontravam agora, pela graça de Deus, salvos através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele nas cartas que escreve, a preocupação dele é sempre essa. E ele depois, na carta aos Filipenses, ele mesmo diz que é bom repetir essas coisas, e ele faz questão disso, de repetir várias vezes as mesmas coisas, porque o povo esquece depressa. Muito rapidamente a gente esquece depressa. E mesmo quando a gente não se esquece depressa, temos um problema grave. É que às vezes vivemos como se ainda houvesse em nós, ainda estivéssemos presos, ainda estivéssemos agarrados a coisas passadas, ao nosso pecado. E quando o Senhor diz aqui, saber a remissão dos pecados, esta remissão dos pecados é tão profunda, é tão profundo, que não é só tirar-nos os pecados, Ele tira-nos a culpa do pecado também. Ou seja, Ele limpa-nos, deixa-nos completamente limpos. Ou seja, não é uma coisa feita a meio, não é uma coisa feita por etapas. Não, o nosso crescimento
espiritual, a nossa santificação, ela é feita por etapas. Mas isto não foi feito por etapas, nem foi feito aos bocados. Foi de uma só vez, na obra da cruz. Era impossível jamais nós conseguirmos, porque a santificação, os passos que nós damos estão nas nossas mãos. Nós vamos dando passos. Uns dão uns passos um bocadinho maiores, outros dão uns passos mais pequeninos, outros não passam dos primeiros degraus, mas essa é a nossa responsabilidade. Irmãos, se nós pensarmos um pouco, aquilo que era o principal, nós estávamos completamente perdidos, separados de Deus para sempre. Porque a palavra de Deus diz, quem não creu já está condenado. Não é vai ser condenado, já está. Quem não crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, já está condenado. Então nós já estávamos condenados porque estávamos perdidos, afastados de Deus. Porquê? Porque estarmos de costas viradas para Deus, não queremos saber de Deus para nada. Nossa sociedade vive assim. O mundo hoje vive assim. E o Senhor Jesus Cristo oferece-nos gratuitamente a salvação através do Senhor na cruz, onde nós vemos que isso foi só possível pelo derramamento do seu próprio sangue, é que os nossos pecados foram limpos completamente, a nossa culpa, tudo foi limpo, então o principal foi feito. Agora, o que é que nós temos de fazer? Vamos dar passo a passo. Passos com... Nós vimos mais atrás, nós vemos o apóstolo Paulo preocupado e dizer, nós podemos ler muito rapidamente, quando ele diz no versículo onde fala da inteligência espiritual, que é no versículo mais acima, sejais cheios do conhecimento, no versículo 9, por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar, pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, se nós não procurarmos, nós não devemos esperar que acordemos uma manhã cheios de inteligência e de sabedoria vinda da parte de Deus. De orarmos numa noite e dizermos, Senhor, vem esta noite e enche-nos com sabedoria e enche-nos com inteligência espiritual. Se nós não procurarmos, se nós não fazermos a nossa parte, isso não acontece. Não há ninguém que adormeça completamente desviado das coisas de Deus, embora sendo filho de Deus, mas desviado, e acorde no outro dia com o grau de santidade muito elevado porque orou a pedir sabedoria a Deus. Infelizmente, muitas igrejas, quando dizem que, não, vamos pedir para que o Espírito venha e venha... Não, nós é que temos que nos encher do Espírito Santo. E enchermos-nos do Espírito Santo, procurarmos sabedoria, procurarmos inteligência espiritual, passa por nós virmos beber aqui. Porque o Senhor já fez tudo. Nós já vimos que Ele fez tudo. Então Ele abriu-nos o caminho, agora nós temos que fazer a nossa parte. E, muito rapidamente, o fazer a nossa parte, eu antes de ir para, no sábado, quando fomos ao Dia Jovem, eu tinha preparado a semana passada algo para falar e nós falamos o remar contra a maré. Lá no Dia Jovem falamos na questão de remar contra a maré. E ser crente é mesmo isso. Ser crente, ser filho de Deus, é remar contra a maré. Mas isso tem coisas maravilhosas, irmãos. Eu vou só focalizar-me aqui em 3 ou 4 pontos, muito rapidamente, em relação a isso. Em relação à questão de como filhos de Deus andamos ao contrário daquilo que o mundo quer que a gente ande. Porque nós somos filhos de Deus, nós já vimos quem é que impera neste mundo, quem é que impera neste mundo, que é o príncipe das trevas, onde nós vemos esta sociedade toda ela feita para quê? Para que os valores de Deus, para que a estrutura que Deus criou, para que pudesse formar sociedades saudáveis, se desmorona tudo. Porquê? Porque esta sociedade impõe às pessoas coisas tremendas que são contrárias à vontade de Deus. Então nós temos que andar ao contrário. Mas isso traz coisas benéficas. Nós podemos dizer assim, mas não é fácil. Não é fácil. Mas o facto de não ser fácil vai nos fortalecendo ainda mais. Nós podemos ver que ao agirmos e ao navegarmos, de facto, contra uma sociedade corrompida pelo pecado, uma sociedade em que quer impor as suas leis, quer impor a sua ordem maligna, nós vemos que
temos que remar contra a maré. E remar contra a maré, geralmente, o que é que causa? Quem vai para um rio e começa a remar contra a maré, quem vem a favor da maré, nem precisa de remar. A maré leva-o. Mas quem rema contra a maré tem que fazer um esforço maior. E ao fazer esse esforço, automaticamente vai ficando mais fortalecido. Automaticamente consegue ver aquilo que os outros não veem. Os outros veem, a gente consegue olhar muito mais e conseguimos perceber os obstáculos. Conseguimos ver que de facto não é fácil, mas ao mesmo tempo vamos ficando fortes. Vamos procurando na palavra de Deus, e remar contra a maré passa por isso, procurarmos na palavra de Deus a sua vontade nas várias áreas da nossa vida. Se nós estamos com um problema grave em que não sabemos como é que vamos agir em relação ao nosso trabalho, tudo bem que a gente pode ouvir os nossos colegas de trabalho, mas muito mais importante é nós ouvirmos um Filho de Deus. Muito mais importante é nós procurarmos na palavra de Deus a sua vontade. Este trabalho, agora surgiu-me uma oportunidade enorme. Remar a favor da maré é assim: quanto é que vais ganhar? Vou ganhar 2.000 euros. Ótimo. Vou trabalhar sábados, vou trabalhar domingos, mas vou ganhar 2.000, 3.000 euros. Isso é uma maravilha. Apanha esse trabalho. Vai com esse trabalho. Isso é remar a favor da maré. Remar contra a maré é a gente dizer assim: esse trabalho vai-me afastar de Deus ou vai-me aproximar de Deus? Isso é remar contra a maré. Se me vai afastar de Deus, então eu não aceito. Não é fácil. Não é fácil dizer isto. Nos dias de hoje, as dificuldades são muitas, irmãos. Nós sabemos disso. Mas isso vai-me afastar de Deus, então eu não vou aceitar. Eu estou a viver um problema grave com a minha esposa. Nós estamos no trabalho. Eu vou ouvir os meus colegas de trabalho. E eles vão dizer: não tens problemas nenhuns, o que há mais aí é mulheres. Separa-te dela. Pede a carta de divórcio e separa-te dela. Arranja outra mulher, tu ainda és novo. Tens muito pela frente. Olha, tiras uns tostões e dás aos teus filhos para alimentar ao fim do mês. Isso é remar a favor da maré. Remar contra a maré é o quê? É nós vermos aquilo que Deus diz. Deus diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a Igreja. Ele deu a sua vida, anulou-se a Ele próprio, por amor à Igreja. Então é isso que um esposo tem que fazer pela esposa. Ele não diz, o Senhor Jesus Cristo não fez isso porque a Igreja é boa. Não fez isso por isso. Foi por amor é que Ele fez isso. Então vamos fazer isso. Isso é remar contra a maré. Isso vai nos fortalecendo, irmãos. Isso vai fazendo com que nós criemos arcabouço para então subirmos nos tais degraus da nossa santidade e irmos subindo aos poucos. Irmos dando passos seguros. E os passos seguros é através da palavra de Deus. Se nós não estivermos pertinho, nós vamos embarcar num navio muito perigoso. Ele não vai estar contra a maré, mas sim a favor. Onde muitos estão nesse navio, infelizmente. Agora lembrei-me de navio, lembrei-me de outra coisa, mas isto, infelizmente, esta sociedade está num ponto cada vez pior. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos orar pelos nossos governantes para que as leis do país, eles possam ter sabedoria para poder fazer leis que favoreçam a sociedade, favoreçam os pilares da sociedade, que é as famílias, o conceito de família. Que o Senhor nos ajude. Outra coisa muito importante, remar contra a maré mantém-nos focados. Remar contra a maré, a gente está focados num ponto. Eu quero chegar naquele ponto. E é isso que nós temos de fazer. Nós não podemos viver neste mundo como os outros vivem. Olha, eu vivo por viver, prontos. Não, nós temos de ter um objetivo de vida. E que objetivos é que nós temos? Hoje a sociedade vive com objetivos de realização própria. O que importa é que a minha carreira, eu esteja realizado na minha carreira. Mas isso depois não dá satisfação. Então eu tenho que estar realizado, eu tenho que ter uma conta bancária muito satisfatória. Mas isso não dá satisfação. E nós vemos isso. Isso é remar a favor da maré. Remar contra a maré é nós estarmos focados naquilo que é mais importante. É naquilo que, mesmo quando nós estamos em circunstâncias difíceis, nós sentimos paz. Quantos há que têm tudo e não têm paz? Não há dinheiro nenhum que pague a paz. Quantos há que têm, são famosos, têm um status social elevado, têm muito dinheiro, têm sei lá o quê, e não têm paz na sua vida? A paz que Deus nos dá é uma paz completamente diferente. É uma paz que só encontra quem é filho de Deus e quem o procura. Porque, infelizmente, muitos há filhos de Deus que não estão focados
e que não conseguem atingir essa paz. E que muitos há que vivem vidas infelizes. Não, assim, mas eu sou filho de Deus, eu gostava tanto de ser feliz, gostava tanto de ter... O ser feliz é tu passares, teres uma intimidade tal com Deus, que procures Deus de tal maneira que possas alcançar isso. E ao procurar Deus de tal maneira é tu pensares menos em ti. O grande problema é quando nós pensamos muito em nós próprios. Quando eu hoje falava em relação à Irmã Francisca, eu acredito que a Irmã Francisca, como outras irmãs, a Irmã Francisca está doente, mas ela pensa muito mais provavelmente nas almas da sua família. Ela, se calhar, tem muito mais satisfação quando vê uma netinha vir aqui a ouvir a palavra de Deus do que propriamente estar preocupada se vai ficar boa, se não vai ficar boa. Esse é o nosso foco. Quando nós pensamos mais nos outros do que em nós próprios, o sentimento que o Senhor Jesus Cristo, o sentimento que o apóstolo Paulo diz que nós todos devíamos de ter, que é o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo tinha, era humildade. Era o sentimento de quê? De anular-se a Ele próprio por amor aos outros. Se nós pensarmos mais nos outros, vamos deixar de estar focados tanto nos nossos problemas. Então isso são passos pequeninos que nós damos e que vamos ficando mais fortalecidos. Porquê? Porque o nosso foco, ao remarmos contra a maré, temos um foco certo. Muito rapidamente, outra coisa é, nós não podemos afrouxar o remo. Se nós afrouxarmos os remos, nós vamos com a maré. Então não podemos dar brecha para afrouxar os remos. A intensidade tem que ser sempre a mesma. Geralmente, e tem acontecido infelizmente ao longo da história dos crentes, da igreja, e há crentes que se convertem e aquilo é uma coisa estrondosa, os primeiros tempos, aquilo e estão ali com a força toda nos remos e estão a remar. Só que o problema é que às vezes eles afrouxam. E aí é o grande problema. Nós não podemos afrouxar nos remos. Se afrouxarmos os remos vai ser muito complicado. Somos levados. O afrouxar nos remos é o quê? É nós mantermos a nossa vida de tal ordem. Somos uma nova criatura. Através da remissão dos pecados, através daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Então vamos pôr a nossa casa em ordem. E é manter a nossa casa em ordem. Cada departamento do nosso coração, cada área da nossa vida, mantê-la segundo a vontade de Deus. Às vezes há áreas que fogem, lá está, há um afrouxar dos remos. Então vamos pô-la no sítio certo. Se há uma área... Satanás, ele não ataca nas nossas áreas mais fortes que nós temos na nossa vida. Na nossa parte mais forte que nós temos, ele não vai por ali. Ele ataca-nos nas nossas fraquezas. É ali que ele quer que nós afrouxemos o remo. Então ele vai atacar por ali. Então é essas áreas que nós temos que estar atentos. Temos que pôr vigias. O Senhor Jesus Cristo disse, nós temos que vigiar e orar. Foi isso que ele disse aos discípulos. Vocês nem ficam comigo para orar, para vigiar e orar. A nossa função é vigiarmos as nossas áreas mais fracas e orarmos, pedirmos ao Senhor que nos ajude a manter-nos fortes. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Não precisamos de grandes coisas para subir os degraus da santidade. O que nós precisamos de estar é focados, manter o remo fixo, não afrouxarmos, mantermos o nosso alvo. Estamos cansados, mas não interessa. Nós temos daí a importância de nós podermos vir à casa do Senhor. O facto de nós nos cansarmos, e é normal que a gente se canse. Não há aqui ninguém que possa dizer assim, não, eu não me canso, porque é para lá fora e tal, aquilo. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente vai abaixo, às vezes a gente... mas nós temos-nos uns aos outros, irmãos. É tão bom quando nós ligamos a um irmão e dizemos, olha, eu estou a atravessar este problema, olha, eu vou aí orar contigo. Isso não é tão bom. Isso é maravilhoso. Então vamos aproveitar essas oportunidades. Nós não podemos ser ilhas. Não é isso que o Senhor diz. O Senhor diz que nós somos um corpo. Quando um padece, todos padecem. Quando um se alegra, todos se alegram. Então vamos fazer isso. Mas na prática, às vezes nós falamos e falamos e falamos, mas depois acabamos por agir, isolar-nos. Viemos ao domingo, acabou o culto, vamos para os nossos lares e ninguém liga a ninguém, ninguém é capaz de dizer, olha, estou a atravessar este problema, ou se nós ficarmos mais um bocadinho, podemos aperceber que aquele irmão não está bem, podemos aperceber-nos que ele precisa de um telefonema, precisa das vezes, basta uma palavra amiga, basta só uma palavra amiga, algo que possa consolar o coração, ou mandar uma mensagem, olha, estou a orar por ti, não sei o que é que tu tens, mas eu estou a orar por ti, senti que tu não estavas bem. Isso dá-nos um consolo e um alento muito grande. Ainda hoje eu mandei uma mensagem ao Cristóvão Pedro, que está em Angola,
e depois ele mandou-me uma mensagem a dizer que não tem estado a ser nada fácil. E depois eu disse-lhe que os irmãos, nós temos orado por ele. E ele disse, não tenhas dúvidas que o que me mantém firme é a oração dos irmãos. E eu acredito nisso plenamente. O Cristóvão está a 8.000 km de distância e nós podemos, que intimidade nós temos com ele? Em oração, irmãos. Eu falo por nós, quando estávamos em Angola, nós sentíamos a oração dos irmãos. Sentíamos que às vezes a paz que tínhamos não era uma paz normal. Não era uma paz que nós próprios procurávamos, mas era uma paz da intercessão das orações dos irmãos. Então vamos usar estas armas, estas ferramentas que o Senhor nos dá, porque elas foram adquiridas, porquê? Através da remissão dos pecados, através da redenção do pecado. Então o Senhor fez o principal. Então nós agora não vamos, temos a papinha toda feita. Então vamos utilizar estas ferramentas para podermos subir os degraus da santidade. Se nós não vivermos assim uma vida, e todos nós aqui temos, alguns de nós temos filhos e temos os nossos familiares que estão perto de nós, se nós não vivermos uma vida assim, eles não vão ver isso em nós, eles não veem Cristo na nossa vida. Então eles vão ansiar aquilo que nós nem sequer mostramos que é em nosso interesse. Não vão. Agora, se nós vivermos verdadeiramente Cristo, eles vão dizer, eu ainda, olha, muito rapidamente, este fim de semana, eu soube de uma irmã que ela mudou radicalmente a vida dela, como crente. Era uma crente, mas muito passiva, era uma crente que tinha só subido o primeiro degrau. Sabem porquê que ela mudou a vida dela? E ela hoje é uma irmã que quer ouvir, quer aprender, quer andar. Simples como isto. Ela viu uma crente, uma colega dela, de universidade, acho eu. O que é que essa colega fazia? Vivia apaixonada pela palavra de Deus. Ela lia, e ela, quando falava com ela, com entusiasmo das coisas de Deus, e ela mudou a vida dela radicalmente. A outra irmã, se calhar nem sequer se apercebeu de como é que Deus a utilizou. Mas porquê? Porque ela vivia Cristo na vida dela. Se ela não vivesse Cristo na vida dela de tal ordem que pudesse, pela postura dela, mudar, transformar, o Senhor utilizou-a. Porquê? Porque ela só lia a palavra de Deus, ela não fez mais nada. Ela só lia a palavra de Deus e falava da palavra de Deus com entusiasmo, que a outra pensou, eu quero isto para mim. E começou a procurar Deus, e começou a procurar na palavra de Deus, e ela hoje é fervorosa. Nós temos feito isso. É uma ferramenta que nós temos, e não custa. Custa pegarmos na palavra de Deus todos os dias e lermos um pouco. Custa nós agradecermos os alimentos. Custa nós orarmos. São ferramentas tão simples que Deus nos dá. Deus não nos diz para irmos daqui até à rábida de joelhos ou fazer isto. Não, Deus não quer isso. O maior sacrifício deles todos foi feito. Foi na cruz, através do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o maior sacrifício. Então nós hoje, aquilo que vem é só para nosso benefício. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E que nos dê sabedoria para podermos, de facto, honrar o nosso Deus, glorificá-lo com as nossas vidas. Porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez foi algo que não tem preço. A remissão dos pecados e a redenção através do sangue do Senhor Jesus Cristo naquela cruz não foi fácil. Foi algo muito, muito, muito caro. Por isso, irmãos, ao desprezarmos as ferramentas que o Senhor nos deu, estamos a pecar. Estamos a ofender o nosso Deus. Estamos a pôr de lado, a desprezar aquilo que o Senhor nos deu, ainda para mais, para o nosso próprio benefício. Que o Senhor nos ajude. Eu não sei se algum irmão tem algum pensamento para dar. Miguel? Era só uma coisa. Sim, mas podes vir. Vem aqui, Miguel. Senão depois não se ouve. Temos aqui o nosso Miguel. Não é preciso microfone. Não, mas é melhor. Não, pois, sabes que estas tecnologias, eu só obedeço as ordens ali do Dário. Mas podes dizer, Miguel. O Nando falou de tanta coisa, mas houve uma coisa que eu me lembrei, assim por acaso, em relação à satisfação que nós não temos neste mundo, que é verdade. Falou no dinheiro e falou na carreira. E eu lembrei-me muito rapidamente que isto, nós sabemos que é verdade, mas às vezes não nos lembramos das provas. Eu não sei se os irmãos se lembram, eu lembrei-me assim de repente, no espaço de 8 anos mais ou menos, morreram cerca de 5 a 6 artistas de música internacional. Alguns de vocês vão se lembrar, mas eu lembro que foram 5 ou 6 assim no espaço de 8 anos. Todos eles tinham dinheiro. Todos eles tinham carreiras
falaste na carreiras espetaculares. Uma delas era conhecida como The Voice, que era a mulher que era reconhecida como a melhor voz do mundo. E todos eles morreram devido ao álcool e às drogas. Isto apenas para comprovar que tinham tudo para ter a satisfação total, tinham tudo, eram artistas idolatrados, eram artistas, alguns deles os melhores do mundo, os melhores cantores, tinham carreiras excelentes, tinham muito dinheiro e todos eles morreram porque foram buscar satisfação àquilo que não dava, que era aquilo que eu não estava a dizer, e todos eles morreram por causa do álcool e das drogas. É isso mesmo, Miguel. E infelizmente este mundo por aí afora está cheio de situações dessas. Vemos pessoas com tudo e sem nada. Vamos então se calhar passar para o nosso irmão Alberto e vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Desde já um abraço para ele e vamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer através do nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse encontro, este estudo bíblico em Colossenses capítulo 1, verso 13, 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu oro a Deus por esta igreja em Quinta do Conde, para que cresça cada vez mais no entusiasmo pelo estudo da Bíblia. No último encontro, falamos muito sobre redenção e talvez alguém aí esteja pensando: tanto grego, será que falam grego aí no Brasil? De forma alguma. Vamos destacar algo que chama atenção. Fomos comprados, remidos, libertados. E logo surge a questão: a quem foi pago o preço, o alto preço, pelo nosso resgate? Há quem diga e ensine coisas absurdas. Será que Deus pagou isto a Satanás? Este alto preço? Será que Jesus efetuou a nossa redenção na cruz? Ou ele precisou descer até as profundezas da terra, no Hades, para pagar o preço? Conforme 1 Pedro 3,19 é o que cogitam. Muito bem. Teologia da prosperidade, alguns ensinam sobre esta heresia, esta mentira, essa falsidade. Porém, este ensino errado surgiu no ano de 254 depois de Cristo, com Orígenes, que ensinava exatamente isso, que Deus precisou pagar o nosso resgate, como se fosse algo como um sequestro, e que Satanás estava exigindo um alto preço para libertar as almas agora em prisão, em escravidão. Mas esta ideia de Orígenes também teve uma grande profusão com C.S. Lewis, aquele mesmo escritor britânico que escreveu Os Contos de Nárnia. Ele também tinha um conceito bem parecido com esse tipo de resgate, um pagamento de uma dívida ao inimigo. Não podemos jamais caminhar nesta heresia. O diabo não tem como enfrentar a Deus e muito menos direitos sobre Deus. A expiação foi feita para satisfazer a justiça e a santidade de Deus, que foi ofendida pela nossa desobediência e pelo pecado. A expiação foi feita para desviar a ira de Deus, provocada por nossa rebelião e por nossa desobediência. O pagamento foi feito a Deus e por Deus, e nunca, jamais ao diabo, e muito menos essa história de ir ao inferno. Salmo 49, versos 6 e 8, eu separei aqui um texto que foi Deus quem de fato tem a única condição para remir e nos resgatar. Salmo 49, 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão de suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. A redenção da sua alma é caríssima, diz o verso 8, e cessará para sempre. Diante dessa impossibilidade de um resgate, de um pagamento, de um sacrifício nosso próprio,
para voltarmos a Deus, o verso 15 do Salmo 49 dá a resposta. Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. É Deus e em Deus que nós temos a solução e a salvação. Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo também evidencia o amor de Deus e o poder de Deus para nos resgatar e nos trazer a Ele. Diz assim, Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo, por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Há um outro texto, como outros, Hebreus 10, verso 12 e 14 em destaque. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. E Hebreus 10, 14, porque com uma só oblação, uma oferta, um derramar, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Romanos 6, 14, pois o pecado não terá mais domínio sobre vós. Agora, preste atenção. Somos livres, libertos, fomos comprados por alto preço. E isso não quer dizer que a nossa liberdade agora podemos fazer o que quisermos com a nossa vida e quanto ao nosso futuro. Agora somos de Deus, comprados por bom preço. Temos um Senhor, temos o nosso Salvador. A Ele servimos, e não mais o pecado. Vivemos para Ele e por Ele. Que Deus nos ajude. Amém.